Tem coisas na sua vida que já acabaram, só que ninguém te avisou. Ou pior, avisaram. A realidade avisou várias vezes. A pessoa ficou distante, a amizade virou obrigação, o trabalho que um dia fazia sentido começou a te esvaziar. A versão de você que queria aquilo já mudou, só que por algum motivo, uma parte sua continua parada no mesmo lugar, tentando negociar com algo que já foi embora. É estranho porque a gente costuma imaginar o fim como um acontecimento claro, uma porta batendo, uma última conversa, uma demissão, um término, uma data que você consegue circular no calendário e dizer, ah, foi aqui. Mas muita coisa termina sem cerimônia. Às vezes um relacionamento acaba meses antes do vamos terminar. Uma amizade morre e os dois continuam mandando meme por educação. Um sonho deixa de fazer sentido, mas você continua perseguindo porque contou pra todo mundo que era aquilo que queria. E talvez a coisa mais difícil de admitir seja essa. Você também pode ter acabado. Não você inteiro, claro, mas uma versão sua. A pessoa que existia 5 anos atrás pode não existir mais. Os medos mudaram, as prioridades mudaram, você viu coisas que não tinha visto, perdeu coisas que achava que nunca perderia. E mesmo assim continua tentando vestir uma identidade que já não serve. Heráclito, um filósofo grego que viveu mais de 2000 anos atrás, ficou conhecido por uma ideia desconfortável. A realidade não para. Tudo está em fluxo. O rio muda enquanto você entra nele e você também. Só que a gente vive tentando fazer exatamente o contrário. Nós queremos congelar as pessoas, congelar fases, congelar sentimentos, congelar a imagem que alguém tinha de nós, congelar aquela época em que tudo parecia mais simples. E depois chama de sofrimento o momento em que a vida se recusa a ficar parada para combinar com a nossa memória. Então esse vídeo não é sobre superar alguma coisa em 5 passos. É sobre uma pergunta mais incômoda. Quantas coisas na sua vida já morreram na realidade, mas você continua mantendo vivas dentro da cabeça? Porque talvez seguir em frente não seja encontrar alguma coisa nova. Talvez seja finalmente parar de ressuscitar o que já acabou. Então vamos lá, pense em alguém de quem você sente falta. Pode ser um ex, um amigo, alguém da família, nem precisa ser alguém que saiu da sua vida por completo. Pode ser uma pessoa que ainda está por perto, mas que já não é a mesma. Agora vem a pergunta ruim. Você sente falta dela ou sente falta de quem ela era na sua cabeça? Porque existe uma diferença. Quando a gente conhece alguém, não recebe um arquivo completo daquela pessoa, não vem um manual, histórico, defeitos, contradições e atualização semanal. A gente recebe pedaços. Uma conversa boa, um jeito de sorrir, uma atitude num dia específico, uma história que ela contou, um silêncio que a gente interpretou e o cérebro faz o resto. Ele completa os espaços em branco, monta um personagem com material emprestado das nossas expectativas. A pessoa real participa da construção, claro, mas não escreve tudo. Metade do roteiro é nosso. Por isso, algumas decepções doem de um jeito tão estranho. Não é só porque a pessoa fez algo ruim, é porque o que ela fez assassinou um personagem que existia dentro de você. É aquelas frases, né? Eu nunca achei que ele faria isso, ela não era assim, ele mudou. Talvez sim, mas talvez a pergunta mais útil seja: quanto daquela pessoa você conhecia e quanto você completou? E isso não significa viver paranoico, desconfiado de todo mundo. Seria insuportável. Significa só lembrar que pessoas são maiores do que a versão delas que cabe na sua cabeça. E aí chega a parte que ninguém gosta. Quando uma relação acaba, você não perde apenas uma pessoa. Você perde um universo inteiro que existia ao redor dela. Você perde os lugares que tinham significado, as piadas que só funcionavam com aquela pessoa, o futuro que você tinha imaginado, a rotina, as pequenas previsões. Talvez você nem queira aquela pessoa de volta. Talvez queira de volta o mundo no qual você ainda acreditava que aquilo daria certo. E isso explica porque às vezes você sabe racionalmente que não deveria voltar, mas mesmo assim sente vontade. Você não está necessariamente desejando o relacionamento real, está desejando a versão editada, aquela em que você remove as brigas, o silêncio, as incompatibilidades, a ansiedade e mantém só as cenas bonitas. A memória vira um editor extremamente desonesto. Ela corta o tédio, corrige a cor, coloca uma trilha sonora e pronto. Você sente saudade de um filme que nunca existiu daquela forma. Agora voltando pro exemplo do Heráclito. Se tudo está em fluxo, voltar para uma relação antiga nunca é realmente voltar. Você mudou, a outra pessoa mudou, o contexto mudou. Até aquilo que você acha que está recuperando já passou por você. Foi reinterpretado, idealizado e deformado pela distância. Você pode voltar ao mesmo restaurante, ouvir a mesma música, sentar na mesma cadeira, mandar mensagem para o mesmo número, mas o rio não está lá, e você também não. Talvez seja por isso que algumas reconciliações têm uma sensação estranha. Por alguns minutos parece que o passado abriu a porta e deixou você entrar. Depois alguma coisa não encaixa, o jeito de falar mudou, o silêncio pesa diferente, a piada que antes funcionava agora parece uma imitação. Não é necessariamente porque ninguém prestou, é porque você tentou transformar memória em um endereço, só que a memória não é um lugar para você morar. Agora vamos piorar um pouco, porque esse mecanismo não acontece só
só com pessoas, ele acontece com épocas inteiras. Naquela época eu era feliz, na escola era melhor, quando eu morava naquela cidade, quando eu tinha 18 anos. Eu tenho certeza que você já falou desse jeito. E claro, talvez tenha sido isso mesmo, mas existe uma chance razoável de você estar comparando o presente, que vem completo, com um passado que passou por edição. O presente chega com boleto, dor nas costas, WhatsApp acumulado, insegurança, manhã ruim, trânsito, louça na pia e todas as pequenas irritações que acompanham qualquer vida real. O passado chega em melhores momentos. Ele não manda aquela sua terça-feira inútil, manda uma viagem boa que você teve. Não manda a ansiedade antes da prova, manda a turma rindo depois. Não manda os 3 meses de incerteza, manda a foto em que todo mundo parecia feliz. É uma disputa completamente injusta. Você coloca a vida real de hoje contra os melhores 15 minutos de 5 anos atrás e conclui que a sua vida piorou. E talvez tenha piorado mesmo em algumas coisas. Não estou dizendo que nostalgia é sempre mentira. Existem fases genuinamente melhores. Existem perdas irreparáveis. Tem gente que realmente daria tudo para voltar a uma tarde específica e abraçar alguém que não existe mais. O problema começa quando saudade vira argumento contra o presente. Quando você usa o passado para provar que nada daqui para frente será suficiente. Porque aí o morto começa a governar o vivo. Você para de conhecer pessoas novas porque ninguém parece com alguém antigo. Não aproveita um lugar novo porque continua comparando com a cidade de antes. Não consegue construir uma nova rotina porque quer sentir exatamente o que sentia naquela época. Só que olha o absurdo da exigência. Você quer que uma vida nova produza uma sensação antiga e não vai. E talvez nem devesse. Heráclito não tratava mudança como um acidente que acontece de vez em quando. Mudança é a própria condição das coisas. Isso parece bonito quando a mudança é promoção, viagem, corpo melhor, relacionamento novo. A gente ama o fluxo, mas quando o rio corre na direção que queremos. O problema é quando ele leva alguma coisa. Aí subitamente queremos barragem. Ah, isso aqui não, essa pessoa fica, essa fase fica, essa sensação fica. Eu quero mudar, mas sem perder nada. Isso não existe. Toda mudança é também uma pequena morte. Escolher uma profissão mata outras versões possíveis de você. Morar numa cidade mata pelo menos naquele momento a vida que teria em outra. Se comprometer com alguém enterra várias possibilidades. Crescer mata certas inocências. Aprender alguma coisa pode matar uma crença que te consolava. E talvez seja por isso que mudança dá tanto medo. Não é só porque você não sabe o que vem, é porque sabe, mesmo sem dizer que alguma coisa não vem junto. Toda porta que você atravessa deixa alguma coisa do outro lado. E tem gente que passa a vida inteira parada no batente para não perder nenhum dos dois cômodos. E o resultado não fica em nenhum deles. Agora, tem um tipo de luto que quase ninguém respeita porque não parece luto. O luto por uma vida que você não quer mais. Você passou anos dizendo que queria uma coisa. Talvez uma carreira, talvez casar cedo, talvez morar fora, talvez abrir um negócio, talvez trabalhar numa área específica, talvez ser aquela pessoa extremamente disciplinada, produtiva, admirada, o tipo de ser humano que acorda às 5 da manhã, sorrindo para um copo de água com limão. Você construiu uma identidade ao redor disso. Contou para sua família, falou para amigos, comprou curso, fez planos. Talvez tenha colocado anos da sua vida e aí um dia percebe, eu não quero mais isso. Só que admitir isso parece pior do que continuar. Porque se você parar agora, o que acontece com todo esforço anterior? O que vão pensar? Quem você é sem esse plano? E principalmente, como admitir que uma versão antiga de você escolheu uma coisa que a versão atual não quer sustentar? É aqui que muita gente fica presa. Não por amor ao sonho, por lealdade ao próprio passado. Você continua estudando uma coisa que odeia porque já chegou até aqui. Mantém um projeto que só drena dinheiro e energia porque investiu demais. Sustenta uma relação porque foram 7 anos. Continua performando uma personalidade porque todo mundo me conhece assim. Existe uma tristeza muito específica em perceber que aquilo pelo qual você lutou não te serve mais. Porque fracassar é fácil de explicar. Eu tentei e não consegui. Agora conseguir e descobrir que não queria tanto assim, isso bagunça o nosso ego. Você perde a narrativa. E nós somos profundamente apegados a narrativas que contamos sobre nós mesmos. Eu sou o responsável, eu sou o engraçado, eu sou o cara que nunca desiste, eu sou aquela que vai embora do país, eu sou o advogado, eu sou o empreendedor, eu sou o forte. E aí a vida muda e você continua prestando contas a uma definição antiga. Talvez o eu sou assim seja uma das frases mais perigosas que existem. Não porque a identidade não exista, mas porque transforma descrição em sentença. Você começa dizendo eu sou tímido para explicar um padrão. 5 anos depois, usa a mesma frase para impedir qualquer coisa que contradiga o padrão. Algo como não combina comigo. Mas quem decidiu? Você de agora? Ou uma versão sua de 15 anos atrás que assinou um contrato em seu nome? Heráclito seria inconveniente aqui, porque ele quebra a fantasia de uma identidade imóvel. Você não é uma estátua que precisa descobrir a forma verdadeira escondida dentro do mármore. Você é mais parecido com um processo, com um movimento, com uma coisa que vai se tornando enquanto vive. Isso não significa que você acorda
acorda amanhã e decide que virou outra pessoa por decreto. Significa que mudar de ideia não é automaticamente falsidade. Abandonar um sonho pode ser maturidade. Trocar de caminho pode ser coerência com aquilo que você aprendeu. Existe uma diferença enorme entre desistir porque ficou difícil e soltar porque morreu. O difícil ainda responde quando você trabalha nele. O morto você carrega. E às vezes a coragem não é insistir mais um ano, mas sim organizar o funeral de vez. Agora vem a objeção óbvia. Se eu levar esse papo longe demais, ele vira desculpa para abandonar qualquer coisa no primeiro desconforto. Meu namoro teve uma semana ruim, já acabou. Meu trabalho tá difícil, Heráclito mandou eu seguir o fluxo. Comecei a estudar há 15 minutos e perdi a vontade. Total impermanência. Calma, deixar morrer o que acabou não é assassinar tudo que ficou inconveniente. Coisas vivas também cansam. Relacionamentos vivos entram em crise. Projetos vivos ficam chatos. Uma profissão pode fazer total sentido e ainda assim ter uma terça-feira horrível. O amor real não é uma sequência de sensações boas. Então como diferenciar? Não existe teste perfeito, mas tem uma pergunta que ajuda. Você quer consertar aquilo ou quer apenas não ser a pessoa que desistiu? Parece a mesma coisa, mas não é. Às vezes você luta por uma relação porque ainda existe vínculo, curiosidade, respeito, desejo genuíno de reconstruir. Outras vezes você luta para não admitir que escolheu errado. Você não quer a pessoa, quer salvar a história, não quer o trabalho, quer salvar os anos de faculdade, não quer o projeto, quer salvar a imagem de alguém que termina o que começa. E isso muda tudo. Uma segunda pergunta: quando você imagina que aquilo melhora, você sente vontade de estar lá? Não quando imagina provar alguma coisa, não quando imagina todo mundo vendo que deu certo, e nem quando imagina recuperar o dinheiro. Quando imagina a coisa em si, você quer ela? Porque tem gente tentando salvar uma carreira que, no melhor cenário possível, ainda seria uma vida que ela não quer. Tem pessoas tentando recuperar um relacionamento cujo final feliz seria voltar para a rotina que já estava sufocando. E tem outra pista: coisas difíceis costumam pedir esforço. Coisas mortas pedem atuação. Você precisa representar sempre. Ou seja, fingir interesse, fingir entusiasmo, fingir que ainda acredita, fingir que aquela amizade continua igual, fingir que ainda ama do mesmo jeito e fingir que não percebeu a distância. E a atuação prolongada cansa de um jeito diferente. Não é o cansaço de construir, é o cansaço de sustentar um cenário. Você chega num almoço com um grupo antigo e passa 2 horas interpretando a sua versão de 5 anos atrás porque parece que é a única versão que aquelas pessoas conhecem. Volta para casa drenado, não porque eles sejam necessariamente ruins, mas porque ali existe uma cadeira reservada para um personagem que você já não sabe mais interpretar. É uma experiência estranha perceber que certas relações não suportam sua mudança. Você começa a colocar limites e alguém diz que você ficou arrogante. Você para de beber e certas amizades evaporam. Você deixa de aceitar piadas que te machucam e de repente perdeu o senso de humor. Você cresce e algumas pessoas sentem como se você tivesse quebrado um contrato. E talvez tenha mesmo. Contratos que ninguém escreveu. Coisas como você está sempre disponível, você será o que aceita, você será o engraçado, você será o que precisa de mim, você será o que nunca muda. E quando você decide mudar, a relação também precisa mudar. Algumas conseguem, outras não. E é triste, mas tristeza não é prova de erro. Às vezes a coisa certa dói justamente porque você não saiu por ódio, mas saiu porque percebeu. E a percepção dessas coisas costuma ser irreversível. Agora, um detalhe importante. Eu não acho que a solução seja declarar guerra ao passado. Essa obsessão moderna de corta tudo, apaga a foto, nunca olha pra trás, seja a sua melhor versão, também é meio infantil. Você não precisa odiar uma coisa pra deixá-la acabar. Isso talvez seja uma das formas mais maduras de despedida. Conseguir dizer coisas como foi importante, foi bonito, me formou e acabou, sem transformar o fim em acusação. Porque às vezes a gente só consegue sair se reescrever o passado como lixo. O relacionamento termina e para sobreviver você precisa convencer a si mesmo de que nunca amou. A amizade se desfaz e de repente a pessoa sempre foi falsa. Você muda de profissão e fala como se todos os anos anteriores tivessem sido desperdício. E por que isso? Talvez porque seja mais fácil abandonar uma coisa ruim. Se alguma coisa foi genuinamente boa, então perdê-la parece injustificável. Só que algo pode ter sido bom e ainda assim ter terminado. Uma música não fica ruim porque acabou. Um verão não foi inútil porque chegou março. Uma amizade pode ter sido verdadeira e não sobreviver a quem vocês se tornaram. Essa
Essa é uma ideia difícil, porque nós confundimos duração com valor. Se durou pouco, não era para ser. Se acabou, deu errado. Mas por que isso? Existem coisas que cumprem o papel delas perfeitamente e terminam. Talvez o problema seja esse nosso vício em eternidade. A gente quer garantia. Quando ama alguém, quer ouvir para sempre. Quando entra num caminho, quer saber que escolheu o certo. Quando constrói uma identidade, quer estabilidade. Só que a vida não oferece esse contrato. Ele oferece presença. Você pode estar inteiro em alguma coisa sem possuir aquilo para sempre. E talvez seja exatamente isso que torne algumas experiências preciosas. Elas não são infinitas. Pensa no contrário. Se você soubesse que uma conversa nunca acaba, ela teria urgência? Se ninguém envelhecesse, você marcaria aquele almoço com seus pais agora ou deixaria para daqui a 50 anos? Se toda fase pudesse ser repetida, a nostalgia existiria? A impermanência machuca, mas também cria valor. O problema é que só gostamos dessa ideia no pôr do sol. Olha que bonito, tudo passa. Aí passa uma coisa que a gente ama e a filosofia perde o charme rapidamente. Só que esse é o teste. Aceitar impermanência quando nada importante está indo embora não custa nada. É igual dizer que não liga para dinheiro com a sua conta paga. O conceito começa quando ele cobra. Imagina que você está carregando uma caixa há anos. Dentro dela estão fotos, planos antigos, conversas, versões suas, coisas que você não quer jogar fora porque fizeram parte de você. Ninguém está pedindo para colocar fogo na caixa, só talvez parar de carregar no colo o tempo inteiro. Você pode guardar, pode visitar, pode lembrar. O passado só vira prisão quando deixa de ser lembrança e vira instrução. Você era mais feliz lá, então volte. Você prometeu isso, então continue. Você sempre foi assim, então não mude. Essa pessoa te amou um dia, então espere. A memória pode te contar de onde você veio, mas ela não deveria decidir para onde você vai. E aqui o assunto fica um pouco mais desconfortável, porque é muito fácil falar sobre coisas que acabam ao redor da gente. Relacionamentos, fases, sonhos, amizades. Mas o pensamento de Heráclito vai além. Você também está em fluxo, nesse exato momento, mas não de um jeito motivacional, fisicamente, psicologicamente ou socialmente, mas sim que você está perdendo versões suas o tempo inteiro. A criança que você foi não volta, a voz muda, o rosto muda, os seus pais envelhecem enquanto você resolve coisas banais. Algumas conversas têm uma última vez e ninguém na mesa sabe. Esse pensamento pode ficar mórbido muito rápido. Então não é esse o ponto. O ponto é quase o oposto. Talvez uma parte enorme da nossa infelicidade venha da sensação de que a vida real ainda não começou. Você vive em preparação. Quando eu resolver minha carreira, quando eu tiver dinheiro, quando encontrar alguém, quando meu corpo estiver melhor, quando eu sair daqui, a vida fica parecendo uma sala de espera. Só que enquanto você espera a vida começar, aquela versão sua que está esperando também está passando. Você não ganha esses anos de volta depois. E talvez deixar morrer o que já acabou seja importante justamente por isso. Porque cadáver ocupa espaço. Você não consegue estar inteiro numa relação nova enquanto compara tudo com a antiga. Você não consegue descobrir o que quer se continua tentando realizar o sonho de alguém que você foi. Não consegue viver este lugar se a sua cabeça mora numa cidade de 10 anos atrás. Existe um custo de oportunidade emocional em não encerrar ciclos. Enquanto você fica com uma mão segurando o passado, só sobra uma para construir qualquer coisa nova. E às vezes nem isso. Talvez essa seja a parte mais triste das pessoas que não conseguem soltar. Elas não preservam realmente aquilo que perderam. Só perdem mais tempo junto. Uma relação acabou há 2 anos, mas ela entrega 4. Uma oportunidade passou, mas ela entrega 10 anos de amargura. Uma humilhação durou 5 minutos, mas ela permite que aquilo continue falando dentro dela por décadas. O acontecimento termina, mas a repetição é nossa. E não, isso não significa que todo luto é escolha. Seria cruel dizer isso. Tem perdas que atravessam a pessoa. Tem dor que demora. Tem coisas que você não decide superar só porque viu um vídeo de filosofia. Deixar morrer não é apertar um botão emocional. É parar de alimentar a fantasia de retorno. É aceitar que saudade pode continuar existindo sem virar um plano. Que você pode amar alguém e não voltar. Pode sentir falta e seguir. Pode guardar carinho e fechar a porta. Pode reconhecer que uma versão sua foi importante sem continuar obedecendo ela. Porque talvez maturidade seja conseguir sustentar 2 verdades ao mesmo tempo. A primeira, eu queria que isso ainda existisse. E a segunda, isso não existe mais. Sem precisar transformar uma das duas em mentira. Então, volta para aquela coisa que apareceu na sua cabeça no começo do vídeo. A pessoa, a fase, o trabalho, o sonho ou a versão de você, que talvez ainda esteja vivo. Porque talvez essa coisa precise de esforço, conversa, paciência, coragem. Mas também talvez não precise. Pode ser que o que esteja te destruindo seja justamente o esforço de manter respirando alguma coisa que a realidade já encerrou. E se for esse o caso, eu não acho que a resposta seja esquecer. Esquecimento nem sempre está disponível.
morreu? A resposta talvez seja mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Parar de pedir que aquilo volte a ser o que foi, porque não vai. Você pode passar anos brigando com essa frase, pode revisitar, pode fantasiar, pode reconstruir mentalmente, pode entrar no perfil, pode ouvir a música, pode imaginar a conversa perfeita, pode pensar em como teria sido se você tivesse falado aquilo 5 minutos antes. Mas o rio andou, e você andou junto, mesmo nos dias em que jurou estar parado. Tem alguma coisa estranhamente bonita nisso. Você não precisa carregar todas as suas versões até o fim, não precisa cumprir todos os sonhos que já teve, não precisa salvar todas as relações, não precisa voltar para todos os lugares que um dia chamaram de casa. Algumas coisas foram casa, hoje são endereço antigo, e tá tudo bem. Talvez seguir em frente não seja aquela cena cinematográfica em que você finalmente para de sentir, olha para o horizonte e a trilha sonora cresce. Talvez seja muito menos dramático. É acordar um dia e não conferir mais. É perceber que contou uma história sem mencionar aquela pessoa. É comprar uma coisa pra você sem imaginar o que ela acharia. É aceitar um convite sem comparar com o passado. É notar que a lembrança ainda existe, só que ela deixou de dar ordens. E talvez seja isso que significa deixar morrer. Não destruir, não apagar e nem odiar. Só devolver cada coisa ao tempo ao qual ela pertence. O passado para o passado, o que acabou para o fim e a sua vida finalmente para você. Porque algumas coisas não precisam de mais uma chance, precisam de um ponto final. Já acabou, agora falta você seguir em frente.